Atos capítulo 7. Atos dos Apóstolos capítulo 7. Versículo 20. Atos 7, 20. Se estiver sem Bíblia, senta perto de alguém que está com Bíblia, para você acompanhar a palavra de Deus. Atos 7, 20 diz assim: E foi naquela época que nasceu Moisés, que era um menino extraordinário aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi criado na casa do seu pai. Entretanto, quando teve de ser abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. E assim Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se um homem poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Ao presenciar um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa da vítima e vingou-se, matando o egípcio. Moisés pensou que os seus irmãos entenderiam que Deus o estava dirigindo para libertá-los, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconduzi-los à paz, argumentando: Homens, vós sois irmãos, por que agridem um ao outro? Todavia, o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e exclamou: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres assassinar-me, como fizestes ontem com aquele egípcio? Ao ouvir essas palavras, Moisés fugiu para Midian, onde ficou vivendo como estrangeiro e foi pai de 2 filhos. Então se passaram mais 40 anos, quando apareceu a Moisés um anjo no deserto, próximo ao monte Sinai, e no meio das labaredas de um espinheiro que queimava. Ao contemplar aquela cena, ficou perplexo, e ao aproximar-se para observar melhor, ouviu a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, Deus de Jacó. Moisés ficou trêmulo de medo e não ousava erguer os olhos. Então o Senhor lhe ordenou: Tire a sandália dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Tendo visto com atenção a aflição do meu povo no Egito, ouvi os seus clamores e desci para livrá-lo. Agora, portanto, vem e eu te enviarei ao Egito. Este é o mesmo Moisés, a quem eles haviam rejeitado com essas palavras. Quem te constituiu autoridade e juiz? Deus o enviou como líder e libertador, pela mão do anjo que lhe apareceu no espinheiro. Foi este que o conduziu para fora, realizando feitos portentosos, sinais maravilhosos no Egito e no Mar Vermelho e no deserto, por um período de 40 anos. Este é o Moisés que disse aos israelitas: Deus vos levantará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. Moisés esteve na congregação do deserto, com um anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas, a fim de serem transmitidas. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. Declaramos, Senhor Jesus, o Teu derramar sobre a nossa vida hoje, que é ceia do Senhor. E declaramos, Senhor Jesus, que essa palavra possa cair no nosso coração e encher o nosso coração da verdade de Deus. Que possamos ouvir o Espírito Santo e levar a nossa vida em direção à vontade de Deus. Que a vontade de Deus prevaleça sobre nós e que possamos realizar tudo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Que a minha vida e a vida dos meus irmãos sejam transformadas pelo poder de Deus e que possamos ser nessa terra o propósito que Deus estabeleceu para nós.
em nome de Jesus. Amém? Fala para o teu irmão, você é um escolhido de Deus, assim como Moisés. Amém? Querido, essa história, ela é tão tremenda e tão cheia de detalhes. A vida de Moisés, o homem mais importante do Velho Testamento, se não o mais importante até hoje para os judeus. Moisés é uma referência para toda a história da Bíblia. Talvez abaixo de Jesus, ele seja a referência maior durante toda a história da Bíblia. Mas a história de Moisés é muito parecida com a obra que o Espírito Santo quer fazer na tua vida. A obra que Deus fez na vida de Moisés é muito parecida com a obra que o Espírito Santo quer fazer na tua vida. Nós podemos dividir a vida de Moisés em 3 partes. Esse texto, que foi Estevão que estava pregando, fala que Moisés teve 3 períodos de 40 anos. O primeiro período de 40 anos foi desde quando ele nasceu, até quando ele foi pego no Egito, cresceu no Egito, e ele completou 40 anos. E quando ele fez algo que não deveria ter feito, quando ele matou um egípcio. Depois ele saiu dali e ele fugiu e foi para o deserto de Midian. E ali ele ficou 40 anos. Depois de 40 anos no deserto de Midian, Deus falou com Moisés. Moisés estava com 80 anos praticamente, quando Deus falou com ele na sarça. E ali Deus envia ele para o Egito, de novo. E Moisés vai ali, liberta aquele povo, leva ele por uma caminhada de mais 40 anos, durante todo um deserto ali do Sinai, até chegar na porta do Rio Jordão, na porta de Canaã, onde ele morre. A vida de Moisés fala desses 3 períodos de 40 anos. Foram períodos intensos, foram períodos que Deus trabalhou em cada um deles, de forma tremenda. Moisés foi um homem tremendamente trabalhado por Deus, e ele é uma referência para mim e para você. Você como cristão hoje, você vai perceber o quanto a vida de Moisés representa o trabalho do Espírito Santo na tua vida. Moisés era o cristão daquela época. Ele é aquele que foi escolhido desde pequenininho para uma grande obra. Fala para o teu irmão, você foi escolhido desde pequenininho para uma grande obra. Quando você olha para a vida de Moisés, o Espírito Santo começa a ensinar para mim e para você as 3 coisas que Deus quer fazer na tua vida. E eu quero tirar algo da frente dos teus olhos. Deus é o Deus do impossível. Quem crê nisso, diga amém. Deus é um Deus que liberta, que cura e que batiza com o Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Fala, Deus é poderoso para salvar, para libertar, para curar, para fazer grandes maravilhas. Quem crê nisso, diga amém. Mas será que Deus apenas é assim? Será que Deus apenas quer curar você, libertar você, fazer você próspero, abençoar a tua vida? Será que é só isso que Deus quer? Eu me recuso a acreditar quando eu leio a Bíblia. Eu creio num Deus de cura. Eu creio num Deus de prosperidade, que prospera os seus filhos. Eu creio num Deus que liberta, que transforma. Eu creio num Deus que quer restaurar o teu casamento, restaurar a vida do teu filho, que quer fazer de você uma pessoa abençoada. Eu creio nesse Deus, porque a Bíblia fala isso. Mas eu creio num Deus que tem propósito estabelecido para você. Você não nasceu nessa terra simplesmente para Deus curar você de uma enfermidade. Você nasceu nessa terra para Deus curar você, mas para usar você para fazer uma grande obra nessa terra. E muitas vezes nós transformamos Deus nisso. Nós limitamos Deus na nossa vida. A história de Moisés é a história de um homem que não limitou Deus. Pelo contrário, Deus fez grandes coisas na vida de Moisés.
Querido, a primeira verdade que eu e você precisamos aprender na vida de Moisés, e que serve para nós, é que Deus não chamou você para fazer uma obra na tua vida do teu jeito. Deus chamou você para fazer uma obra na tua vida do jeito dele. Vou repetir. Deus não chamou você para fazer uma obra na tua vida do teu jeito. Deus chamou você para fazer uma obra na tua vida do jeito dele. Querido, Moisés, ele nasceu debaixo de uma condenação. Você não nasceu, mas ele nasceu. Ele já estava condenado a ser morto. A vida dele ia durar alguns dias. Mas pela própria providência de vida, de cuidado dos pais, os pais guardaram ele, mas colocaram ele, não tinha mais como guardar, num cesto no rio Nilo. A filha de Faraó era estéril, e ela orava para que o Deus do rio Nilo pudesse trazer um filho para ela. Interessante que Deus usa essas coisas para cumprir a obra dele. O bebê estava passando pelo rio Nilo, a princesa viu o bebê, pediu para buscar, e pegou o bebê como filho dela, entendendo que foi o Nilo que tinha dado aquele presente. E ela pega e transforma Moisés num príncipe do Egito. Quando você estuda a vida de Moisés, você ouve lá ele encontrando com Deus na sarça, e que ele diz que ele é gago, que ele é pesado de boca, que ele é uma pessoa muito mansa. Mas essa não era o Moisés antes, quando estava no Egito. A palavra de Deus diz aqui no capítulo 7, no versículo 22, olha na tua Bíblia, diz assim: Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios, e tornou-se um homem poderoso em palavras e em obras. O livro de Flávio Joséfo, que é um historiador romano, que ele é contemporâneo à Bíblia, ali dos primeiros séculos, é o livro de maior referência depois da Bíblia, fala que Moisés foi um general no tempo do Egito. A Bíblia não cita isso, mas a Bíblia fala que Moisés fez grandes obras. No livro de Flávio Joséfo diz que Moisés fez uma guerra contra a Etiópia e venceu na frente do exército dos egípcios. Moisés então era um homem de grandes batalhas, de grande obra. Interessante quando você começa a ver ele ali defendendo o seu povo, que ele pega um egípcio e mata ele, já mostra que ele era um soldado. Mas olha só, a primeira coisa que nós aprendemos é que Deus quer fazer uma obra na tua vida, não do teu jeito, mas do jeito dele. Pensa comigo, olha para mim. Imagine, se Moisés tivesse ficado ali, ele seria faraó do Egito. Talvez o povo de Israel não precisava passar por que ele passou. Talvez a obra que Deus tinha era que Moisés seria faraó do Egito. Deixa eu viajar nessa história. Talvez seria o faraó do Egito, não precisava fugir, e ele cumprisse certinho as coisas como deveria ser, ele seria o rei do Egito, ia libertar o povo sem muitas coisas, sem muitas pragas. Ele iria levar talvez o povo para Canaã, se ele tivesse feito as coisas certinha. Mas não, Moisés resolveu fazer do jeito dele. Ele foi lá, defendeu o irmão, matou o egípcio, e diz o texto que ele achava que o povo de Israel ia considerar ele como um libertador, como alguém que ia achar. Meu irmão, olha para mim. Quantas vezes você quis fazer alguma coisa do teu jeito e você enfiou os pés pelas mãos? Quantas vezes você quis fazer algo para uma pessoa, mas não era para fazer, era apenas para orar, e você foi lá fazer, e Deus falou, ora, mas você foi lá, resolveu fazer, e aí, aquela pessoa que você fez, virou as costas contra você, e ainda te chama de ingrata. Quantas vezes você quis fazer do teu jeito, a obra da tua forma, achando que o melhor jeito é o teu, e você acabou pagando preço por isso. Moisés poderia se tornar o rei do Egito, o príncipe do Egito ele já era, ele poderia se tornar rei, mas o que ele fez? Teve que fugir.
Porque fez do jeito dele e não falou para Deus: Senhor, como é que o Senhor quer faz? Querido, a obra que Deus tem para a tua vida não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Toda vez que você faz do teu jeito, você acaba pagando algum preço. Fala para o teu irmão, está na hora de você parar de pagar esses preços e começar a fazer as coisas na tua vida, não segundo como você quer, mas segundo a vontade de Deus. Quem recebe essa palavra, diga amém. Segunda verdade que esse texto fala, meu irmão, olha para mim. A obra que o Espírito Santo fez na vida de Moisés é a mesma na nossa. A segunda coisa é que Deus vai pedir tudo o que não é dele da tua vida, para você se tornar tudo o que ele é. Vou repetir. Deus vai pedir tudo aquilo que não é dele da tua vida, para que ele possa te dar tudo aquilo que ele é. Quando você olha para a vida de Moisés, você percebe isso. Moisés, no segundo período de 40 anos, ele fugiu para Midian. Ficou 40 anos ali, tomando conta de um rebanho, longe dos holofotes do Egito, longe da fama da corte de Faraó. E olha só, Moisés era um general, Moisés era um soldado, Moisés era um príncipe. Moisés andava com as suas roupas impecáveis, mas aquilo Deus não tinha dado para ele, e Deus resolveu pedir. Durante 40 anos, o soldado virou o homem mais manso da terra. Durante 40 anos, o príncipe se tornou um estrangeiro. Durante 40 anos, aquele homem que tinha o poder da palavra, como diz ali, se tornou gago. Durante 40 anos, quando se encontrou com Deus, Deus pediu até as sandálias para ele. Querido, uma coisa nós precisamos aprender: não são as suas qualidades que vão te fazer diferença diante de Deus, é a tua fé. Fala para o teu irmão, não são as suas qualidades, mas é a tua fé. Você pode achar que você sendo um general, sendo um soldado, sendo poderoso em obras e palavras, seja útil para Deus. Querido, quantos crentes eu já vi entrando na igreja e falando assim: eu tenho muitas qualidades, eu tenho muitos talentos, eu posso ajudar nessa obra. Deus não quer os seus talentos, Deus não quer as suas qualidades que você conquistou lá no Egito. Deus quer capacitar você, e através da capacitação dele, ele pode usar a tua vida de uma forma útil, em nome de Jesus. Querido, entregar as sandálias é um símbolo naquela época muito forte. Eu gosto muito do livro de Ruth, porque quando Boaz foi resgatar Ruth, ele fez um acordo com aquele homem que na verdade estava na frente dele. Aquele homem tinha que desistir de Ruth, para que Boaz pudesse tomar Ruth como esposa. E ele negociou, ele argumentou, fez todas as formas, até que aquele homem desistiu de Ruth. Naquela época em Israel, quando a gente fazia um acordo, a gente arrancava os sapatos, os dois, e dava para outra pessoa. Hoje você assina um contrato, reconhece firma. Naquela época não. Você arrancava os sapatos, as sandálias, e entregava para outra pessoa. Isso significava que você tinha um acordo selado e que não podia voltar atrás. Boaz tirou as sandálias e entregou. E a partir daquele momento ele pôde tomar Ruth como sua esposa. A mesma coisa aconteceu com Moisés. Moisés tinha perdido tudo, mas ainda andava em cima de uma sandália. Fala a pessoa que está do teu lado: a sandália é o teu orgulho. Você pode perder muita coisa na vida: dinheiro, fama, saúde, mas ter um orgulho tremendo ainda. Deus olhou para Moisés e ele estava entrando num lugar que Deus estava ali, e Deus considerou aquele lugar como uma terra santa.
Virou para Moisés e falou assim: tira a tua sandália, para você poder pisar aqui. Moisés não estava entendendo nada, achou apenas o seguinte: não vou sujar a terra santa de Deus, deve ser isso. Ele não tinha entendido. Mas na verdade Deus estava estabelecendo o princípio que desde o início da Bíblia estava. Quando Moisés tirou a sandália e pisou naquela terra, ele estava apenas dizendo o seguinte: a partir de hoje, Senhor, eu deixo o meu orgulho de lado e vou fazer a tua vontade. Ele estava estabelecendo um acordo com Moisés. Moisés, a partir de hoje eu vou pegar a tua vida e vou usar ela, porque você se humilhou e eu vou te exaltar. Fala a pessoa que está do teu lado: quando você se humilha diante de Deus, Deus exalta você. Fala para ela assim: Deus vai pegar você. Quando você abrir o teu coração, quando você desistir das suas murmurações, quando você abandonar suas reclamações, quando você abandonar suas exigências, quando você parar de exigir as coisas, quando você parar de cobrar as coisas, e simplesmente se humilhar diante de Deus, de olhar para Deus e falar: Deus, eu não mereço nada. Lá do céu Deus vai bradar dizendo: agora você merece tudo. Dá um aplauso ao Senhor. Se você perceber, a vida de Moisés mudou a partir daquela entrega da sandália. Durante 80 anos, o que Moisés fez? Moisés conheceu o Egito como ninguém. Se tornou um grande general. Depois matou um egípcio. Depois fugiu. Depois perdeu tudo que ele tinha. 80 anos, o que Moisés fez? Ele simplesmente recebeu algo que Deus não agradou. E Deus tirou tudo aquilo ali dele. Mas depois que ele entregou as sandálias para Deus, Moisés voltou para o Egito. E através da vida de Moisés, nós conhecemos a história. Deus fez grandes coisas. E aqui está a terceira verdade. A terceira verdade, a primeira, só para lembrar: Deus não quer fazer a obra na tua vida do teu jeito, quer fazer do jeito dele. Segunda, Deus vai tirar coisa da tua vida que não é dele, mas vai colocar coisas na tua vida que ele está te dando. E terceiro, o que aconteceu com Moisés acontece com aqueles que creem. Você foi escolhido por Deus. Moisés foi escolhido por Deus desde criança. Há um chamado e uma obra sobre a tua vida. Há um chamado e uma obra sobre a vida de Moisés desde pequeno. Mas Moisés precisava decidir. Olha o que diz aqui no capítulo 7. Versículo 34. Querido, você precisa decidir. O que você quer fazer da tua vida? Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um projeto para você. O que você quer fazer? O que você quer fazer com o teu casamento? Você quer ser mais um na listas daqueles que abandonaram por causa de pequenos ajustes? É isso? Você quer entrar na lista daqueles que estão aí, que tinha todo o propósito da vida, mas deixou as drogas, as bebidas, a sexualidade tirar você do princípio de Deus? É isso que você quer da tua vida? Querido, Deus não está te punindo se você está passando por luta, porque Deus não pune ninguém. Talvez Deus está ajustando você para receber o que Ele preparou para você ali na frente. Pastor,
tinha uns amigos, eles saíram da minha vida, porque agora eu estou na igreja, me abandonaram. Graças a Deus. Foi a igreja? Não. Foi a presença de Deus. Porque aquilo que não era para te abençoar, Deus começa a tirar da tua frente. Querido, quando você entender que o maior tesouro que Deus te deu, Ele te deu quando você nasceu. Porque quando você nasceu, você já nasceu com um propósito na tua vida. Ninguém nasceu por acaso. Você nasceu porque Deus tinha um propósito para você na tua vida. Amém? Amém? Ah, pastor, mas eu queria ter o propósito de Paulo. Eu queria ter o propósito de Moisés. Ser famoso no mundo inteiro. Não. Não pense assim. Porque se você, para Deus, o que Moisés fez, para Deus, o que Paulo fez, para Deus, o que João fez, para Deus, o que a Mariazinha está fazendo na igreja, para Deus, o que o João está fazendo na igreja, se você cumprir o teu propósito, para Deus é igual. Não é não, pastor, eles fizeram muito mais. Então entenda a palavra dos talentos. A Bíblia fala que Deus deu 5 para um, 3 para outro e 1 para outro. Para Deus tudo era igual. Se aquele que fez 5 cumpriu o propósito dele, aleluia. Aquele que recebeu 3 cumpriu o propósito dele, aleluia. Se aquele que recebeu 1 tivesse cumprido o propósito dele, aleluia. Para Deus todos estariam no mesmo nível, porque cumpriu o propósito que Deus deu para a tua vida. Fala a pessoa que está ao teu lado, para de olhar do lado. Fala assim, para de almejar o que os outros estão fazendo e começa a fazer a tua parte que Deus deu para você. Quem recebe essa palavra, diga amém. Se você perceber, a Bíblia fala que todo mundo quer ser como Paulo, Pedro, João, Moisés, Elias. Mas tem um homem que só tem um versículo na Bíblia. Chama Enoque. A Bíblia fala que Enoque não fez grandes obras não. Ele só fez uma. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus. E já não era. Porque ele andou tão intensamente com Deus que Deus tomou ele para si. Tirou ele daqui. Falou, Enoque, vem para cá que o negócio teu é aqui em cima. Não fez grandes monumentos. Não construiu grandes catedrais. Não fez grandes coisas. Simplesmente andou com Deus. Talvez esse era o propósito da vida de Enoque. Eu creio nisso. Ele não libertou um povo do Egito, mas ele andou com Deus. Fala a pessoa que está ao teu lado. Talvez o teu propósito não seja grande, mas é o que Deus te deu. Se você fizer e ser fiel, você está no mesmo nível de Moisés. Mas talvez o teu propósito seja grande. Fala para ele, talvez o teu propósito seja grande. Tem uma grande obra para fazer aí. Fala para ele, fique esperto, meu querido. Sacode a poeira. Se ajeita aí. E pega no arado. E vai fazer a obra que Deus está te chamando. Porque se você fizer, você vai ser como Moisés. Amém? Querido, a última coisa é que Deus tem essa obra na tua vida. Agora, olha só. Que coisa tremenda. Diz aqui, versículo 35. Estou terminando. Este é o mesmo Moisés em que eles haviam rejeitado com essas palavras. Quem te constituiu autoridade e juiz? Deus enviou por um líder libertador, pela mão do anjo que lhe apareceu no espinheiro. Querido, olha para mim. Olha para mim. Quando a gente faz a vontade de Deus,
Aqueles que se levantam contra a tua vida, lá na frente, vão reconhecer que você é um homem e uma mulher de Deus. Porque aquele egípcio condenou Moisés, mas agora estava levantando Moisés nas alturas. Versículo 36. Foi este que conduziu para fora, realizando feitos portentosos, sinais maravilhosos no Egito, no Mar Vermelho e no deserto, por um período de 40 anos. Querido, os últimos 40 anos de Moisés foram de sinais, de maravilhas, de grandes obras através da mão de Deus. Mas tudo isso aconteceu porque ele entregou as sandálias. Olha para mim. Primeiros 40 anos, Moisés não precisava fugir, mas resolveu fazer do jeito dele. Quebrou a cara. Deus não quer que você faça do teu jeito, quer que faça do jeito dele. Segundo período de 40 anos, tudo que Moisés tinha conquistado no Egito com grande pompa, ele acabou perdendo. Mas Deus acrescentou grande coisa na vida dele. Até o momento que Deus resolveu pedir a última prova para Moisés. E Moisés teve que abrir o orgulho egípcio que estava no coração dele. Eu fico imaginando, meu querido, Moisés lembrando naquela hora, dizendo assim: eu andei pelos palácios de Faraó, andei por mármores, andei por coisas lindas, usei sandálias de ouro. E aí Deus vem e fala para ele assim: fica descalço, Moisés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Essa terra que você está pisando é mais importante que qualquer palácio nessa terra. Querido, quando Deus chama você, cata o teu orgulho, cata a tua capacidade de achar que pode alguma coisa, entrega para Ele. A partir daquele momento, Deus muda a história da tua vida e começa a usar você como Ele quer. Quem recebe essa palavra, diga amém. Fique em pé em nome de Jesus.